Quando quiserem, pode começar. Vocês querem começar por qual? O de rotação. Daí, rotação no eixo X, no eixo Y, no eixo Z. Pode ser um X. Rotação no X. Uhum. Pronto, podem começar. Bom, no caso aqui, É importante fazer primeiro uma introdução sobre a versão do Processing que vocês ficaram, para depois explicar o código. A gente não preparou isso não, Fábio Júnior. Pegamos a mesma versão que tinha feito da atividade passada. Porque era o Processing normal, não tinha nenhuma outra linguagem diferenciando, aí só fizemos... Só fizeram o código mesmo, né? Pegou o... Como já tinha feito a atividade passada, já tinha baixado o programa e tal, só fizemos fazer o código. Uhum. Pronto, então explica o código. Vai, Marco. Aqui eu estava olhando muitos exemplos. Aí nessa rotação... Marta, desculpa. Como eu estou operando o computador e você está aí quando você começar a falar sobre o código, tu cita a linha, tá certo? Certo. Pronto, então no caso vai ser a primeira linha. Aí eu defini, no caso, uma variável flutuante, denominei ela como x, que inicia com 0. A terceira linha, no caso, é uma função que ela executa apenas quando começa o programa. Ela é usada para definir as propriedades iniciais do ambiente, no caso. A quarta linha, né, no caso, ela vai dizer o tamanho da tela, no caso, que ela vai ser de 600 pixels. E esse P3D, no caso, é quando se vai se trabalhar com imagem em 3D. O meu notebook, quando fui fazer com a versão 2D, ele rodou normal. Só que quando eu fui fazer com essas versões, o bichinho travou de um jeito que... E o meu nem rodou. Quando roda, aí ele trava e tem que reiniciar. Eu estava usando uma versão online, Fábio Júnior. Bom também. A quinta linha, o background, no caso, foi definido 255 no fundo de tela. Que é a cor branca, né? Isso. A sexta linha, no caso, foi que ela define a cor a ser usada, preenchida. No caso, a cor preenchida foi a vermelha. E a sétima linha, ela define... No caso, ela define as bordas, no caso, as linhas, que no caso também foi branca. O contorno, nesse caso, Isso, né? O contorno. Aí na décima linha, no caso, a função dream, né? Acho que é assim. Ela executa, né, continuamente as linhas do código até que o programa, no caso, seja interrompido, até que, no caso, eu feche a janelinha lá. A 11ª linha, no caso, é uma translação, né? Ela especifica uma quantidade para como vai ser deslocada. No caso aí foi colocada a largura dividida por 2 e a altura dividida por 2. A 12ª linha, no caso, ela é uma rotação, onde ela vai rotacionar em direção ao eixo X.
e um radiano X, ou seja, se ela começa com um eixo dela x0, e de acordo com como vai sendo o radiano dela, lá embaixo, na 14ª linha, vocês podem ver que ele vai acrescentando x mais 1, ou seja, ele vai rotacionando, vai fazendo um giro. E na 13ª linha, no caso, ela é a dimensão da caixa, né? Foi 250, 250 e 50. Se eu puder executar aí para ver como é que fica. Será que vai rodar? Você pode ver que ela faz a rotação no eixo X. Ela vai acrescentando X mais 1. Então ela começa com 0. Aí o código da rotação Y e rotação Z, Fábio Júnior, é a mesma coisa, só muda a função. Ali no rotate X, aí muda para rotate Y e depois rotate Z. Então, se eu mudar aqui para Y, clicaria executar. Aí ele vai rodar em torno do eixo Y. Ele vai rodar em Y. É como se fosse um peão, no caso, né? Isso. Vocês lembram das fórmulas que a gente trabalhou isso aqui, não lembram? Mais ou menos. Eu expliquei a vocês sobre as transformações geométricas. Exatamente do mesmo jeito. Aqui está o Y e ele está girando em torno do Y. Aqui está o X e ele estava girando em torno do X. Aí agora o Z. Vamos ver o Z como é que fica. Executar aqui de novo. Pronto. O Z fica assim. Agora, uma dúvida que eu até estava falando com Maria. Na explicação que eu vi lá, né, que eu procurei, a rotação Z, junto com a rotação normal, no caso, ela tem o mesmo sentido horário. Aí eu até pensei que, eu não sei se eu tinha feito errado na hora, mas eu não achei nada explicando sobre isso. Disse que era o mesmo direcionamento. Isso. Vamos pensar assim. Tá vendo essa tela? É como se o Z fosse uma coordenada que fura a tela para trás. Entendeu? Aí como você como dimensionando, né, no caso? Isso. Porque assim, ó, aqui tem o X, aqui tem o Y, então é como se o Z começasse nesse canto aqui e furasse a tela para trás. Aí você pode olhar que o giro está sendo exatamente nesse sentido, tá vendo? No caso... Agora, o horário e o anti-horário tu pode definir. Ele pode girar assim, ou então ele pode girar ao contrário. Entendi. No caso, é só a imagem de cima, vamos dizer assim, né? Ou não? Isso aqui é o olhar de cima. Você não está vendo o resto desse cubo, Sim, não. estou entendendo. Agora eu posso fazer assim. Vamos colocar para girar tudo aqui para ver como é que fica. Z, X, Y. Ele, no caso, vai rodar um de cada vez, né? Sobrepondo o outro. Ele vai girar um de cada vez, tá vendo? Não. Não, o meu travou aí. Ele travou aí, foi? O meu travou aí. Pronto. Fica bonito, né? Quando a gente começa a brincar com isso. Esse seu computador é bom, Fábio Júnior? É um Core i7 com 16 GB de memória gráfica. Tá explicado. Explicando, não dual core ainda. Não, brincadeira, é singelo minha máquina. Não é tão boa assim, não. Pronto, pessoal. Então, é esse tipo de brincadeira aqui que dá para fazer com a computação gráfica. Vamos para o próximo. Qual é o próximo? Bota escala. A rotação, já vimos nos dois. Os três. Mais uma rotação aqui. Outra rotação agora, a escala.
Pode falar? 1 minuto. Pode sim. Bom, na primeira linha aí, ele definiu o tamanho da tela de 600 pixels e definiu que ela é 3D, né? SP3D. Na segunda linha, retirou o preenchimento do fundo. Na terceira linha, a função Translate aplicou essas mudanças aí, dividindo a largura por 2 mais 12 e dividindo a altura por 2. Eu não sei se é basicamente isso, você me confundindo width e height. Esses nomes aí. Olha para o H. Onde tem H, a hipotenusa, a altura. Pronto, Onde saiu. tem W, a largura. Da largura. Tá bom? Na quarta linha, definiu o tamanho da caixa do quadrado. Na quinta linha, a função escala, que ela vai aumentar ou diminuir o tamanho, no caso aí, em 3.0, né? Nos 3 eixos, X, Y e Z. E na sexta linha, definiu o tamanho da outra caixa, do outro quadrado. Que vai ficar um quadrado grande e um quadrado bem menor. No caso aí, na escala, ela vai expandindo e contraindo as vértices. Aí o valor delas são especificados como porcentagem decimais, no caso 3.0. No caso 3.0 aqui, significa, por exemplo, o primeiro cubo, esse cubo aqui. Uhum. Aí depois que vocês colocaram 3, 3, 3 aqui, virou esse cubo. Sim. Aí, interpretando esse número, em relação a isso, quantas vezes esse cubo maior aqui, ele é maior do que esse pequeno? Entenderam a pergunta? Não, Por exemplo, tem um cubo aqui pequeno e tem um cubo grande. Quantas vezes esse cubo grande é maior do que esse cubo pequeno? 3? 3 vezes. E se eu colocar 0,5 aqui, o que vai acontecer com esse cubo? Diminui pela metade. Diminui pela metade. E se eu colocar 2, ele vai aumentar. Aumentar 2 vezes, não é isso? Uhum. Pronto. Pronto. Então, esse é o tipo de interpretação que vocês precisam fazer desses números, certo? Uhum. Mais perguntas? Aliás, mais complementações a fazer? Não. Não, só isso. Essa outra escala aqui. Mandei duas, né? Se foi duas, desconsidera, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Agora, translação. Translação. É. E esse chia? Fica por último. No caso dessa translação, tamanho da tela, né? A primeira linha, no caso, foi definido como 500 e trabalhando como 3D. O fundo dela, no caso da tela, vai ser uma cor, se não me engano, é cinza, 100. Não para a memória. No caso aí vai ser um retângulo, né? O rect, a terceira linha. Onde vai ser esses parâmetros 0, 0, 300 e 300. A translação dela, eu fiz ela transladando como 60 e 40. No caso, ela vai especificar a quantidade que vai deslocar. A quinta linha. No caso, a quinta e a sexta linha, ela repete a terceira e a quarta. E a sétima também. Que no caso, o que eu tentei fazer no máximo foi um quadrado, no caso, sobrepondo no outro, dando uma visão de 3D. E no final, definir a cor de preenchimento dela. No caso, foi 51. Pronto, mais ou menos assim. Eu tentei fazer tipo uma projeção de 3D, transladando ela, saindo do canto superior esquerdo
até mais ou menos o meio da tela, dando como é que eu posso dizer? Uma perspecção, perspecção, acho que é assim, em 3D dele. Perspectiva. Isso, só Em que 3D. não ficou assim o efeito que você desejou, Marton, ele não consegue ser transmitido nessa imagem, o efeito de 3 dimensões. Até porque essa função aqui que você usou, que vocês usaram, aliás, por exemplo, essa posição 00 aqui é o 00 da minha tela, né? Aí eu conto 300 para cá, 300 para cá. Pronto. Aí desenhei aqui. Por isso que, como se eu dissesse, olha, desenhe de 0 até 300, de 0 até 300. Aqui no X e aqui no Y. Aí, quando você traslada, você está movendo o eixo para baixo. E aí você desenha mais uma vez de 0 a 300, 300. Aí a gente tem a impressão que vai desenhar aqui. Mas não, eu movi o eixo, tá vendo? Por isso que esse outro começa aqui. Aí depois você traslada mais uma vez. Aí quando você traslada, aí você move o eixo de novo. Aí quando você move o eixo, aí tem aqui, ó. Então você começou no eixo no 00 mesmo. Aí depois trasladou uma vez e trasladou 2 vezes. Aí desenha. E aí a gente tem essa possibilidade. Você pode trasladar. É como se você tivesse uma caneta. Então você está aqui no canto. Aí você desenhou, aí você trasladou mais um e trasladou de novo. Aí você vai desenhando a partir desses pontos, tá bom? Para usar o retângulo em 3D, depois olha lá nas referências do Processing, que você vai utilizar o box também. Só que aí não vai ser aquele box com 4 parâmetros. Você vai usar um box com 6 ou 8 parâmetros. Aí você cria ele de maneira que ele cria um cubo. E aí esse cubo você escolhe se ele é quadradinho, L, 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 por exemplo, L igual L igual L, L é o cubo, ou então se ele tem um lado maior do que o outro. Aí depende da quantidade de valores que vocês informarem nos parâmetros. Eu, no caso, consigo fazer como se fosse na rotação? Consegue fazer como se fosse na rotação. Aí o efeito de translação foi perfeitamente explicado. Então, tem aquela parte em que você consegue trasladar, o efeito de translação, e desenhar sempre a figura um pouquinho mais abaixo. Então, desenho inicialmente, depois um e depois outro. Então, você tem 3 figuras desenhadas de maneira trasladada. Se você tivesse inserido isso num loop, então isso seria contínuo. Você teria a ideia da computação interativa acontecendo. Seria, eu estou entendendo. Dava para ter aplicado até como rotação, né? Isso. Poderia ter. Eu estou imaginando agora como era que vai ter isso. A translação dentro da própria rotação. Ficasse como fosse um cubo, não era? Isso, que aí você faria a sua figura se deslocar. Ela estava girando e ela se deslocaria. Estou entendendo. Agora vamos à outra. Shear. Qual é a tradução para shear? Vocês viram? Figura, parece. Cisalhamento, um corte. Cisalhamento. Pronto. Quem vai explicar esse? Aí, no início, na linha 1, define o tamanho da tela. Na linha 2, a cor do fundo, que é isso aqui. Que é essa cor cinza. Essa linha 3, que é Rich Mode, ela vai centralizar o quadrado no centro, que é o box que vai ser criado lá na última linha. A linha 4, Fill, ela define a cor do preenchimento. A linha 5, ela vai definir a cor das bordas. Na linha 7, ela vai aplicar
essas mudanças no eixo X, Y e Z. No caso, vai trasladar 200 no eixo X, 200 no Y e 0 no Z. Aplicar a função shear X, que vai fazer um corte na figura de 45 graus, em torno do eixo X. E na última linha aí, ele vai definir a caixa. No caso, a figura, né? Isso. Pronto. Esses termos em inglês, eles não têm umas traduções literais, não. Assim, trasladar, ok, mas esse shear é a mesma coisa que você fazer um cisalhamento. Cisalhamento é você pegar a figura e distorcer ela, certo? No caso, como se fosse um corte, professor? Só para ter essa dúvida. Não seria bem o corte, mas vamos pensar assim, isso aqui é um quadrado. Lindo. Vou aproximar aqui para vocês verem com o que é que a gente brinca. Isso aqui é um quadrado. Aí, se você for fazer um cisalhamento nele, o que acontece? Essa parte aqui de cima, ela se desloca para o lado de cá. Então, ele se deslocaria. E aí, ele ficaria dessa maneira, só que eu teria aqui assim, ó. Tá vendo? Parece um corte, né? No caso, ela seria distorcida, né? Isso, ela sofre uma distorção. É como se eu pegasse assim, eu acho que aqui fica mais fácil. Por exemplo, começa um quadrado até aqui, eu puxo ele para lá. Então, essa linha como ficou, tá vendo? Uhum. Antes era reta, aí eu puxei para lá, ela ficou torta. Entendi. Entendeu? Ela vai distorcer a partir do ponto de origem dela, né? Isso. Aí, se eu pegar a minha figura aqui e eu fizer assim com ela, e eu fizer um corte aqui, nesse ponto, então, você vai ter exatamente essa ideia. Uhum. Eu elimino essa parte aqui de cima, aí eu tenho também essa ideia do cisalhamento. O Y também é praticamente igual a rotação. Só colocar aí, shear Y, é o mesmo código. Shear Y. No caso, ele vai fazer... Só que agora ele faz em... um eixo Y. Eixo Y. Pronto. Muito bem. Tranquilo. Sim. Mais alguma coisa a falar? Se eu quiser, eu dou uma arrumada na translação para depois mandar para o senhor. Se tiver nenhum problema. Pronto. Façam isso, não tem problema não. Podem fazer. Eu vou trabalhar nela e eu mando para o senhor novamente, só ela. E reenviar. Beleza. Isso tudo dito. Então, só agradecer vocês pela apresentação. E para a gente adiantar, já se passaram 30 minutos. 30 minutos. Vamos à próxima equipe. Quem é o casal que está pronto aí? Pode ser trio. Evelyn. Isso. Pronto, Evelyn. Eu vou descompartilhar a minha tela e você compartilha a sua, tá bom? Ah, ok. Eu vou compartilhar a tela completa porque eu vou mostrar algumas coisas. Não vai ser só na tela do projeto mesmo, não. Eu quero mostrar algumas particularidades da linguagem em si. Pronto, ótimo. Deixa eu só fazer um negocinho aqui antes de compartilhar, certo? Vai ficar mais organizado. Ai, como é que eu tiro? Aqui. Pronto. Então, a minha equipe... Tá dando para mim ouvir direitinho? Tá. A minha equipe ficou com o P5.js e eu queria falar um pouco sobre ele antes de começar a mostrar em si o que é, como foi o nosso projeto. Ai, meu Deus, eu só queria ver se estava funcionando. O P5.js é uma interpretação do Process em si, só que ele é voltado para a web de hoje. Ele é uma biblioteca feita em JavaScript
com codificação criativa, focando numa forma mais simples de codificar. Se você, quando a gente for ver, vai notar que ele é bem parecido com o Process puro, só que ele trouxe algumas coisas mais simples, como no método, deixa eu só lembrar o nome do método, é o Shear, se eu não me engano, que no Process você só pode usar em graus, você só pode usar em rádios, e se quiser usar em graus, você tem que fazer a conversão para rádios para poder usar. Já no P5, você pode usar qualquer uma das duas opções. Isso é só um exemplo de como ele simplificou o processo. O P5.js é gratuito, é código aberto, a comunidade foi criada justamente para se auto-incrementar, e ele traz um conjunto um conjunto para desenvolvimento na web, onde você pode usar, inclusive, HTML5 para entrada de texto, de vídeo, para webcam, para ações. Então, ele é bem completo, ele não se detém somente a linhas de código. Você pode incrementar a sua codificação junto ao HTML5 para trazer algumas coisas externas para o seu projeto. E toda a documentação é disponibilizada nesse site aqui, o p5js.org. Tudo que você quiser sobre a linguagem está aqui, todas as particularidades, documentação, tudo em inglês, espanhol e essas línguas asiáticas que eu não consegui identificar quais são, e dá para estudar tranquilo por elas. Ok? Só uma introduçãozinha sobre como ele funciona em si. Agora, eu quero apresentar o código da gente. A gente não trouxe o código repartido que nem a equipe anterior. A gente transformou tudo em um código só e vai comentando para mostrar o código no decorrer de cada explicação. Eu vou iniciar dizendo que ele sempre tem que ter essa estrutura básica, onde temos a função setup para iniciar o nosso projeto e a função draw para iniciar o nosso bloco de comandos. Esse draw, ele funciona como um loop. Para você parar esse looping, você precisa de um comando específico. Aí, enquanto o no loop, que é tipo break em outras linguagens de programação, enquanto você não der o no loop ou não parar ele aqui no stop, o draw vai rodar infinitamente. E, para o exemplo, a gente criou um box, que é a caixazinha em 3D de tamanho 100. Assim, bem simples, sem nenhum efeito aplicado. Aí Anderson vai explicar um pouquinho mais sobre o código. Anderson? Eu não tô vendo o Meet, então tá dando para ouvir. Eu não tô vendo o Meet, então vocês vão me passando se tá ok a tela. Na linha 2, a gente tem o Create Canvas. Nesse P5JS, a gente utiliza esse Create Canvas e o Create Graphics, que é um pouco diferente do Process. O Create Canvas, ele é usado quando você quer criar apenas um objeto. O Create Graphics, você utiliza ele caso seja necessário criar mais de um. Só pode ter um Create Canvas no projeto. Caso seja mais de um, é eliminado ele e cria o Create Graphics. Tem um nesse exemplo, método, assim, a gente, por padrão... Um exemplozinho externo, que ele é só para criar esse viewzinho mesmo. Por padrão, as duas primeiras variáveis são feitas em pixels. São 100 pixels na largura e na altura, por padrão, se você não adicionar nada nela. Aí essa terceira variável, essa constante, no caso, é o que define se a figura vai ser em 3D ou se vai ser em 2D. No caso de 2D, é o P2D, mas não é necessário colocar. No caso de 3D, é utilizada essa constante. WebGL. No próximo agora.
Isso, o WebGL. Agora vamos para o ShareX. O ShareX, ele vai desenhar uma figura. Essa figura, ela é feita em torno do eixo X, baseado no parâmetro do ângulo. Como funciona isso? Temos ali o ângulo, temos a constante π, que ela vai ser dividida por 5.0. Baseado aí, ele vai criar o formato da figura. Só que essa figura, caso o resultado da equação da fórmula for positiva, a figura vai inclinar no sentido, vai inclinar para a direita, ela vai inclinar no sentido horário. Ela vai ser distorcida em torno da posição relativa de origem. No caso, ela vai girando, se for negativo, vai girando para o anti-horário, positivo, ela vai girando para o horário. No ShareY, ele funciona da mesma forma. Só muda que a figura vai ser baseada no eixo Y. Dá para ver, a figura original é essa, e a modificação fica assim se for no anti-horário, e assim se for no horário. Ok? Algum comentário, professor? Não, nenhum comentário. Pode prosseguir? Pode sim. O Translate. Anderson também. O método Translate, ele vai fazer o deslocamento do objeto na tela de exibição. Os parâmetros que vão nele vão ser o X, que vai especificar a esquerda e a direita, o Y, que vai ser o cima e baixo, e o Z, que vai ser o frente e trás. Nesse método Translate, a gente também pode usar a constante mouse X e mouse Y, que fica melhor de mostrar, porque você usando ela, dá para você fazer a translação no mesmo momento que você coloca. Dá para ver de onde estava e para onde vai. Ele vai seguindo o ponteiro do mouse, se você colocar o mouse X, a constante mouse X e mouse Y. Aqui, o exemplo. Parece aqueles erros do Windows de antigamente. Ele começa aqui e vai movimentando. Pode prosseguir? No exemplo da gente, a gente usou só o X e Y, porque o eixo Z, o ângulo Z, é opcional você colocar ou não. Então, esse é o box normal e esse é com a movimentação em X e Y. Ok? Aí vem o Scale, que é a escala. A escala, como já foi até explicado no trabalho anterior, ele funciona somente como uma escala que é criada do objeto original, que é tamanho 100, e você tem um aumento ou diminuição a partir de uma escala informado, onde os parâmetros são, ou você dá uma porcentagem dimensional única, ou você dá, como eu informei aqui, que são 3 parâmetros, onde o primeiro parâmetro, se eu zerar os outros, vocês vão poder observar melhor, é o parâmetro do eixo de escala deixa eu botar porque senão vai ficar bagunçado. É o parâmetro do eixo X. O segundo é o parâmetro do eixo Y. E o terceiro é o parâmetro geral, onde aumenta em proporção geral o objeto.
Esse é o tamanho original. E aqui é com a escala geral. Ele aumenta em 2 na escala. E se eu colocar os outros parâmetros x e y como 2 também, ele vai acabar somando. E como eu vou aumentar o x e o y em 2 e o geral em 2, que seria como se fosse o parâmetro z, ele vai aumentar em um somatório de 4, que pelo que eu li na documentação do P5, esse 2 representa em porcentagem 200%. Se eu colocar 3, vai 300% e assim em diante. Ok? Ok. Pode prosseguir. Essa A linha função aqui, background, a próxima é na linha 10, na função background, ela é aquela função básica que você utiliza para mudar o plano de fundo da imagem. Ela, quando você usa na função draw, ela pode ser usada para você limpar a imagem e inserir uma por cima. Na função setup, você usa ela para definir o primeiro plano de fundo do projeto inteiro. No caso, se ela for usada na setup. Aí ela é baseada na escala RGB, HSB ou HSL. Boa noite. Estão me escutando aí direitinho? assim, Pronto. Dando continuidade às funções que foram pedidas no projeto, temos a função rotate, que é a rotação convencional, né? Que ela gira uma forma pela quantidade especificada pelo parâmetro do ângulo, né? Esses ângulos podem ser inseridos em radianos e graus. Os objetos são sempre girados em torno de uma posição relativa à origem. Os números positivos giram o objeto no sentido horário, como a gente pode ver aí. Então, a rotação... Se eu colocar negativo, ela vai girar no sentido anti-horário. Isso, uma rotação simples. Dando continuidade, temos rotate X, como o próprio nome já diz, é uma rotação em torno do eixo X, pelo valor especificado no ângulo, né? Os ângulos podem ser também inseridos em radianos ou graus. Os objetos são sempre girados em torno de sua posição relativa. A origem, os números positivos girados, os objetos no sentido horário, né? A gente coloca negativo, anti-horário. Positivo, horário. Como vemos aí a imagem. Dando continuidade, temos rotate Y. Como o próprio nome já diz, rotação em torno do eixo Y. O valor também é especificado em radianos ou graus. Os objetos são sempre girados em torno de sua posição relativa. E os números positivos, quando a gente coloca ali números positivos, são girados no sentido horário. Números negativos, sentido anti-horário. Dando continuidade à função rotate Z. Explicando aí essa variável milis, ela significa que é o retorno, ela retorna o número de milissegundos desde o início do esboço, né, do programa. Então, milis dividido por 1000, esse valor aí é o valor onde a gente altera essa função rotate Z. Ela gira uma forma em torno do eixo Z, pelo valor especificado no parâmetro ângulo, né, que é esse aí. Esse método funciona apenas no modo WebGL. Os ângulos também podem ser inseridos em radianos ou graus, como os anteriores. Os objetos são sempre girados. Se você inserir um valor positivo, ele gira no sentido horário. Você inserir um valor negativo, ele gira no sentido anti-horário. E é isso aí.
Finalizamos. Uma observação só. A gente usa essas funções, essa função milis ou essa variável FrameCount, porque ela traz retornos do próprio projeto. Por exemplo, a função FrameCount, ela traz... Número de quadros, né? Isso, o número de quadros, que são o número de vezes que a função draw já rodou. Como eu falei, essa função roda em loop infinito até que a gente determine que ela pare. Então, eu estou fazendo esse frame vezes um número. Como Esdras falou, essa função rotate, ela recebe um número de grau de ângulo para poder determinar a rotação. Se eu quero que esse movimento constante aconteça, eu preciso dar um número variável para toda vez que o draw se repetir, toda vez que minha função rodar novamente, acontecer essa mudança do ângulo que está sendo girado. Então, se, por exemplo, eu desse números fixos aqui, deixa eu só parar ela aqui, e eu dar um 5, um 10, um 16, deixa eu ver se roda, só para não passar vergonha. Ela vai ficar parada, porque sempre que a função rodar novamente, vai acontecer da rotação estar fixa nesses números, então a gente não vai ter o movimento. Por isso a gente usa ou essa variável de contagem, ou essa função que me retorna em milissegundos, quantos segundos o programa já rodou. Aí traz essa função no momento. Justamente para ter a questão do loop, né? A gente perceber a questão do loop do programa. Exatamente. Vocês também poderiam declarar variáveis globais lá em cima e incrementar elas dentro do loop. E aí poderia utilizar essas variáveis, daria certo também. Dá certo também. Mas aí essas funções já foram criadas na própria sintaxe da linguagem para utilização em casos como esse. Não é à toa, só acrescentando, pegando uma âncora, né, do que Evelyn falou no começo sobre o P5, ele é um editor que pode ser muito utilizado em programação web, né? Para você criar animações no site, entendeu? Como ele é bem intuitivo, aí fica mais fácil o desenvolvimento web com ele. Deixa eu parar aqui. Mais alguma questão? A gente comentou para não ficar tudo junto, porque se eu rodar tudo ao mesmo tempo, fica uma imagem bem distorcida. Dá uma bagaceira só. Como vocês podem ver, por conta principalmente da escala. Porque se eu tirar a escala, ele distorce menos. Mas é isso. Alguma dúvida? Eu estou satisfeito com a apresentação. Os demais, vocês querem perguntar alguma coisa? Ficou alguma curiosidade? Estou sabendo que a turma inteira vai decidir trabalhar com linguagem de programação para computação gráfica. Aí a gente pega a dificuldade da linguagem de programação e multiplica por 100. Mentira, é facinho mexer com computação gráfica. Você tem tudo pré-definido, é só usar. Então, agradecer a vocês pela apresentação. Quer complementar, Evelyn, mais alguma coisa? Não, vou parar aqui a apresentação. Pronto. E já começar convidando o próximo casal ou trisal para... Bora, Zé, bora, Damião. Luiz Henrique. Damião e Zé. Bora, Luiz. Eu mandei o slide, Fábio. Eu vou executar aqui na... Boa noite. Mais do Boa noite, Alisson. Alisson, executa e compartilha a tua tela, Alisson. Beleza, tranquilo. Tá vendo aí, pessoal?
Estamos sim. Bom, pessoal, vamos dar início à nossa apresentação. A gente fez uma pequena introduçãozinha, né, para a gente relembrar um pouco do próximo, mas como os exemplos práticos aí do pessoal, já dá para a gente similarizar muita coisa na hora da explicação aqui. O nosso grupo é composto por Damião, José Arcio e Luiz Henrique. Aqui é um roteirozinho, né, que a gente preparou para a apresentação. Basicamente, o que a gente vai ver foi o que o pessoal explicou, né? Algumas coisas já foi explicado nas apresentações anteriores. E vamos já início. O próximo é uma linguagem de programação de ambiente de desenvolvimento, né, em comunidade online. E ele inicialmente foi lançado, né, com a sintaxe baseada em Java e com o léxico de primitivas gráficas inspiradas no OpenGL, PostgreSQL, DesignB Numbers e outras fontes. O módulo Python para o próximo foi desenvolvido principalmente por Jonathan Fenby, com contribuições de James Lacy e Ben Locke. Só uma pequena teoria para a gente relembrar, né? Ele é baseado na implementação de Java do Java do próximo, faz uso do Django e uma implementação de Python, que roda na máquina virtual de Java. Geralmente, esses conteúdos que eu observei, né, os APIs, são todos em inglês, né? E, assim, a gente que está na área de programação, temos que se adequar, né? Melhorar o nosso inglês. Inclusive, eu já, pessoalmente, né, falando, já estou até no curso de inglês, para ver se melhora um pouco o meu inglês, para não passar muita vergonha. Para acessar diretamente a biblioteca Java subjacente. A vantagem dessa estratégia é que os seus, no caso aqui, traduzindo, né, seus esboços do próximo podem fazer praticamente qualquer coisa que um esboço do próximo normalmente pode fazer. E versões novas do próximo aproveitam imediatamente as melhorias em performance ou os novos recursos acrescentados na implementação Java. Quando você faz um esboço com o próximo, você também tem acesso a melhor de 3 diferentes plataformas. É o Python, o Java e o próximo, né, por si só. Aqui eu vou ter um exemplozinho da sintaxe do Java, né, e a gente, no caso, a gente está vendo a sintaxe em Python, mas lá na frente a gente vai comparar, né, só para ter uma comparaçãozinha, mas é praticamente idêntico. Nós vamos ter aqui o comentário, né, que toda programação tem. A gente vai usar a barra, né, para a gente fazer um comentário, que é essencial. Todo programador necessita seguir um comentário, né, nos seus códigos. Eu, particularmente, eu acho que tem mais linha de comentário nos meus códigos do que provavelmente o código. Nós temos a função, que a gente já viu alguns colegas apresentando, que foi o size, o background, e a gente vai ver ainda algumas outras funções aí mais na frente. Nós temos aqui, ele definiu o parâmetro, né, do size, 2 parâmetros. Mas aí, na apresentação, a gente viu que tem alguns outros parâmetros, que pode ser o 2D, né, o 3D, e alguns exemplos que eu vi aqui também pode se utilizar PDF, né? Se o professor me corrija se eu estiver errado. A gente pode usar também a saída como PDF. E nós temos o background, que você observa que está como 0 aí, que é o parâmetro, mas vai de 0 até 255, que é a questão justamente da cor, que alguns colegas aí colocaram branco, que é o 255, você pode ir colocando 102, 105, ou seja, vai variando o layout de fundo, né, da sua apresentação. Aqui nós temos, como qualquer linguagem de programação, você pode também colocar uma saída, né, imprimir uma saída. Aqui está os famosos printline, né, que é o println, e aqui só um exemplozinho para vocês verem que também a gente pode fazer isso na nossa linguagem próxima, né. As funções, como eu já expliquei anteriormente, nós temos aí a função size, a breakdown, por exemplo, aqui no exemplo eu usei 102, já vai ser um cinzazinho mais clarinho, entendeu? Lá os meninos aí na apresentação de Everest, se eu não me engano, usou o branco, né, o 255.
Já na nossa apresentação, a gente vai usar o zero, que é o preto. Aqui nós temos alguns exemplos alguns exemplos aí de figuras que é feito no próximo. Vocês podem, ó, tudo isso é feito no próximo. Agora, a dor de cabeça, hein, professor, para fazer esses exemplos na prática, codificado, né? Como o professor falou, multiplicar por 100 as codificações. Porque nós temos um cubo, né? Tanto externamente, visivelmente, como também internamente, ó, como é feita a parte interna do espiral. Aqui do lado esquerdo, nós temos uma figura de um jogo simulada pelo mouse, certo? E aqui nós já temos uma figura que ela é geometricamente já calculada. Também de um jogo, ó, figurazinha de movimento de um jogo. Aqui do lado esquerdo, nessa parte azul que vocês estão vendo, já é o movimento do mouse. Você vai movimentando o mouse. Evelyn fez até um exemplo aí, né? Prático, movendo, simulando um erro, mas aqui pode ser feito também dessa forma com o mouse. Pronto, aqui é a minha apresentação, a minha parte da apresentação. Os meninos vão dar continuidade. Alguém tem alguma dúvida? Professor, tem alguma coisa para acrescentar, corrigir? Não, Alisson, nenhuma. Pronto. Os meninos agora vão dar sequência aí, Damião e o nosso amigo Luiz. Zé, o slide. Nós escolhemos da figura box, que é essa que vocês estão vendo. Nós definimos um tamanho da tela 640 por 360 e o background é preto, como já havia dito. Sim, a sintaxe é um pouco diferente da de Java. Certo? Zé, você tirou da tela. Olá. Alisson? Não voltou, não? Não. Descompartilha e compartilha de novo, Alisson. Pior que eu nem mexi aqui, mas deixa eu compartilhar. Chegou, Damião? Voltou, mas coloque em tela cheia. Já colocou. Já está em tela cheia, já. Como vocês podem notar, a sintaxe é um pouco diferente. Tem o def, tem no lugar das chaves de Python, tem os dois pontos e essas coisas básicas. No def, no caso, lá em Java, a gente utiliza funções, né? No caso, e o def também é como se fosse a função, né? Do Python. Sim. Eu não fiz animado, porque eu pensava que era em slide para fazer, e não fiz animado, não. Sim, aí eu declarei um foco de luz para iluminar o cubo. Depois eu usei o push metrics para Luiz, deu uma complementada aí.
Eu me enganchei. Nesse caso aqui, nós utilizamos o push e o pop metrics, porque, pelo que eu entendi, basicamente a gente vai rotacionar a matriz e não, basicamente, o objeto, né? Como o professor, acho que tinha falado, se o professor puder complementar um pouco melhor, a gente rotaciona, no caso, a matriz, os eixos, né? No caso, professor, se o senhor puder complementar. Luiz, imagina que esse cubo, ele tem em cada canto dele um ponto, e esse ponto, ele está ligando essa reta aqui, e essa outra reta aqui. Então, eu tenho esse ponto. Aí lá atrás é aqui, né? Eu tenho outro ponto aqui, aí eu tenho outro aqui, aí eu formo a minha caixa. Pensa em uma caixa, e aí você coloca bolinhas nas 4 pontas dela, em cima e embaixo. E aí cada bolinha dessa vai ser um ponto. Aí quando você está trabalhando essa translação aí com 130 e você está pegando a altura e dividindo por 2, o que você está fazendo? Essa taxa você está aplicando em cada uma dessas bolinhas desse cubo. Então, você desloca elas de lugar por igual. Então, como você desloca as bolinhas, então o seu cubo ele é todo redesenhado em uma nova posição. Aí, como você está trabalhando, por exemplo, ó, olha aqui para essa tela. Aqui em cima eu tenho o eixo X. Aí aqui eu tenho o eixo Y. E se eu tivesse uma profundidade aqui para trás de mim, por exemplo, saindo desse canto aqui, cadê o meu canto? Saindo desse canto aqui para trás, então eu teria meu Z. E aí você vai rodar ou ao redor de Y, ou ao redor de X, ou então você vai rodar ao redor de Z, que fica aqui para trás, entendeu? Aí é como se você pegasse o seu cubo que está aqui, ó, aí gira ele assim. Então, nesse momento, você estaria girando com relação a Z. Aí, se você for girar ele, por exemplo, ele está aqui, se você for girar ele assim, é com relação a X. E se você gira ele assim, é com relação ao seu Y, né? Sim, entendi. Por isso que ele fala em relação às pilhas da matriz, né? Porque isso. Ele vai pegar sempre esses 3 pontos e, em relação a eles, vai fazendo as modificações. E eu vou demonstrar agora as rotações. Zé, sim. A rotação normal, como foi dito por Evelyn, é idêntica à a rotação em Z. Pode passar, Zé. A rotação em X, que é no 5, em volta do eixo X. A rotação em Y, que é rotacionando em X, em Y, e a rotação em Z, que eu já disse que é idêntica à rotação normal. Luiz vai dar continuidade agora. Bom, dando continuidade aqui, só para a gente se situar um pouco, nós definimos valores praticamente padrões, né, como se fossem constantes. Mas, na minha parte de escala até a translação, eu defini como tamanho de tela sendo 800 por 400, e defini o terceiro parâmetro para ser uma figura, para trabalharmos com 3D. O background foi o mesmo, e na função de desenhar, eu fiz basicamente os mesmos valores que a gente tinha feito com a figura de Damião. Todo sem preenchimento, nessa linha de 9, não sei se dá para enxergar. Mas, primeiramente, eu trasladei a primeira figura, que é esse box aqui, de tamanho 50 por igual, do eixo X de 300, a altura dele eu dividi pela metade e no eixo Z deixei em 0. A rotação normal, X, Y e Z, eu deixei em 0. Aqui é relativa à primeira figura, essa menorzinha aqui, da escala, que nós vamos entender que a escala vai ser
um aumento significativo dessa figura, eu trasladei ela para uma nova figura com esse valor de x e 200, y 100 e z 0, aplicando a escala de 200. Essa escala proporcionalmente será um aumento de 200% em relação à primeira figura. Então, se nós observarmos aqui, percebemos que ela vai ter basicamente 200% do seu tamanho original, certo? Passa aí, Zé, por favor. Luiz, com licença. Zé, fecha o microfone aí, que tá dando microfonia. Zé, aumenta aí a imagem. Slide, por favor. Zé? Oi, Luiz. Aumenta aí a imagem, por favor. A apresentação está como se fosse... Está me ouvindo, Zé? Pronto, pode passar esse carro, por favor. Aí. Bom, então vamos agora para o cisalhamento. E, como já foi explicado, em teoria seria um corte, né? Nesse caso, o cisalhamento em Y, ele vai ser em relação ao eixo Y. Nesse caso, como foi explicado, pode ser aplicado em relação ao ângulo, utilizando tanto a função gradients, ou então você pode pegar a constante de π e aplicar ela no cisalhamento, certo? Nesse caso, eu peguei π dividido por 4 e foi aplicado esse cisalhamento do corte em relação ao eixo Y. Então, percebemos aqui que ele ficou um pouco inclinado em relação ao eixo Y, né? Anti-horário. Passa aí, Zé. O eixo X, no caso, né, vai ser basicamente a mesma coisa, só que em relação ao sentido horário. Estamos escutando ainda? Então, vamos lá. E, basicamente, eu utilizei os mesmos valores, só mudei o eixo, né, no caso de Y para X. Vamos passar. E a translação é, basicamente, você mover um objeto da sua posição original, informando os valores. Nesse caso, eu defini aqui o primeiro objeto sendo trasladado de relação ao eixo X, 300, a metade da sua altura, Z, esse primeiro objeto aqui. E o segundo, eu dividi ele por 4, na sua largura, na sua altura, e no Z eu deixei em 0, trasladei ele em relação ao primeiro objeto. Então, basicamente foi feito isso, a translação. Então, essa foi a nossa apresentação em relação ao Process Python. Tem algumas particularidades com relação ao Process original, visto que foi baseado na originalidade do Process, com a linguagem Java, mas tem suas particularidades, obviamente, como já foi explicado por Damião também na sintaxe, né? Utilizamos def, 2 pontos, não necessariamente precisa colocar o ponto e vírgula como em Java, ele reclama, dá uma reclamaçãozinha. Poderíamos também utilizar variáveis globais e dentro da função de desenhar, utilizarmos ela ao invés de aplicar, por exemplo, aqui no Translate, essa largura dividida por 4, poderíamos definir lá na função de configurações, que é no setup. E, basicamente, é isso, nossa apresentação. Se o professor quiser falar, pode ficar à vontade. Pessoal, também satisfeito com a apresentação de vocês. Acredito que vocês cumpriram com todos os requisitos, fizeram uma introdução, apresentaram o conteúdo como deveria.
Os demais, vocês têm alguma pergunta a fazer? Compreenderam? Se ninguém tem nada a dizer ou a declarar, que calem-se agora e comece a próxima equipe. Vamos lá? Bora, vou começar agora. Pronto, Lucas. A tela é toda sua. Compartilhar. Avisa quando estiver vendo. Estão vendo? Sim. Estou dizendo, tá. Bem, nós ficamos com o Process for Android. A nossa equipe é formada por Adonis, eu e Tailândia. E aqui falando um breve sobre o que é o Process para Android. Ele cria aplicativos para Android com facilidade, incluindo papéis de paredes animados, mostradores de relógios e aplicativos de realidade virtual. É com facilidade mesmo? Bem, nós fizemos pelo Android Studio, porque deu um probleminha no Process mesmo. Na questão de realidade virtual, a gente não tentou, não. Então, você sabe, né? Mas tem. Abre essa possibilidade. E aí, segundo ele, diz que é com pouco ou nenhuma alteração no código e você não precisa se preocupar em instalar arquivos SDK, mas sendo que deu um problema nesse SDK no Process. E como foi que nós fizemos? Foi pelo Android Studio. Tem as etapas, que é recomendado pelo Google, e desenvolvimento para Android. Se você já tem experiências, pode usar o Android Studio. E que como fazer? Ele tem uma pasta, se você usar no Android Studio, você baixa esse Process Core zipado, aí depois é só importar essa biblioteca do Process Core.jar e adicionar lá a dependência do projeto. E aí tem um link do passo a passo se você quiser usar o Android Studio, usando o Process. Agora a Adonis vai explicar os códigos. Interromper aqui. Parece só um instantinho, gente. Muita calma nessa hora. Deixa eu voltar. Deixa aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Pera aí. Pronto, tela inteira. No design, código. Tá aparecendo aí a tela? Está. Pronto. Quando a gente abre um código no Android Studio, ele vem com esse padrão que vocês estão vendo aqui. O Activate May, certo? XML. Tem esse código. E esse aqui, certo? No passo a passo que é sugerido pelo Process para o Android, usando o Android Studio, você modifica o padrão dele, que ele fica com essa informação, certo? Que você tem que colar mesmo, copiar e colar essa informação. E mudar aqui também a solicitação, certo? Aí tem um monte de classe aqui, que é sugerida para poder, justamente, ele poder rodar. Ele solicita para você criar uma classe específica, chamada skit.java, que é onde ele vai fazer a chamada para poder justamente implementar junto com o Android. Aí, criando a classe, certo? Aqui, todo mundo já explicou, que é justamente o tamanho da tela, né? O tamanho da tela a gente decidiu ser 600 por 600. E o projeto tem que ser em 3D, que foi a solicitação. No código que eu peguei de exemplo, ele criou um vetor, certo? Com os três eixos, onde aqui é X, Y e Z. Ele antes estava aqui, aqui estava 1 e 1, e aqui estava 1 e 1, rotacionando. Mas vai ter um exemplo que vai rodar, que vai mostrar. Essa linha de código aqui, ela como se diz, ela inflete uma luz sobre o objeto, certo?
para não ficar uma cor estática e sem luminosidade. Aqui, o pessoal do J5, né? No caso, JPEG 5, sei lá, me esqueci agora o nome. Já explicou o Flame Coat, né? Que é justamente a questão da quantidade de interação por flame por segundo. E aqui tá o código. Translate, normal, rotate, a transformação, a scaling, a questão de preenchimento do objeto e o tipo de objeto, que foi o box, certo? Rodando todo o objeto, tá tudo igual aqui. Eita. Ih, tá lento aqui, peraí, gente. Acho que é porque eu deixei 2 abertos. Ele tá consumindo muita memória. Tá quase em... Deixa eu dar uma... Meu Deus. Ah, como é que tá lento a consumo da memória que ficou. Ai, ai. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Pois é, computador que não tem muita memória, né, sofre com essas coisas. Meu filho, pelo menos você tá rodando o Android Studio, meu pelo menos tá certo, pá. O teu ainda tem memória, Antunes. Maria Luísa disse que o dela tem só uma vaga lembrança. É, meu amigo, ó, só do Android mesmo, por si só, é já 1 GB, né, que vocês viram ali. E fora o que você precisa para poder emular o celular. Bora lá. Vai estar mais ou menos isso aqui, eu vou colocar aqui, certo? O green tá rodando no eixo X, vocês estão vendo, ó, tá vendo, ó? Tá rodando no eixo Y. O amarelo, laranja, no caso, tá rodando no eixo Y. E o azul tá rodando no eixo Z, no exemplo. E o magenta, no caso, ele tá rotacionando nos 3. Como cada um em exemplo, né? Que tá demonstrando aqui. O preto 1, que é esse aqui, ó, gente. Ele tá fazendo justamente o XA, sim, o X e o Y ao mesmo tempo. Por isso que ele tá ficando desse jeito, ó. Todo estragado, todo contorcido. E aqui é a questão do Skyler, né? Que eu coloquei no preto 2. Que é tamanho, diferença entre o tamanho de um para outro. Acho que é só isso. O resto dos códigos foi tudo explicado. Mas aí, Adonis, dá uma revisada mostrando como é que funciona no Process para Android, porque ele funciona da mesma coisa que o Processing. Esse código aqui todinho, se eu colocar no Processing, ele roda. Ele roda lá no Processing, pronto. Exato, é o mesmo padrão. Até na questão porque lá ele roda em Java, e aqui tá em Java também. Java embutido por trás. Então, explica as diferenças. Eu vi que tem coisa diferente aí. O que tem diferente? Olha lá. A questão do que a gente usou, né? A questão do vetor. Vocês trabalharam com vetores e não com pontos fixos, né? Isso. Que já modifica a questão da iluminação, que é justamente para ficar iluminado aqui, ó. Que aí a iluminação ali é feita com vetores também, tá vendo? Os Exato. vetores, eles são 1, 2 e 3, e a questão da quantidade da luz, né? Entre preto e branco. O translate é normal, que é padrão. O scaler também. A questão de preenchimento é padrão, certo? E a questão do push, né? Que é push matrix, no caso, ele guarda a informação primária e depois o pop matrix ele retorna. Ele cria um limite, né? Essas alterações aí acontecem só dentro do push pop. Fora não, porque no processing é assim, é como se, por exemplo, peguei essa caneta roxa e aí eu começo a desenhar, não importa. A partir do momento que eu disse que ela é roxa, eu vou desenhando roxo, 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 roxo até o final. Então, se eu quiser trocar ela, eu vou ter que, em algum momento, dizer isso dentro do código. É tanto que se ele mantém o translate no mesmo canto, né? Exatamente. Do push, matrix e push e do pop. Uhum. Aí pronto, preenchimento igual, padrão. O rotate está em 4, porque são 4 pontos, né?
E aqui, tá, cada um em um quadrado, tá, dá para ver o translate mesmo, né? Que eu coloquei um quadrado em cada linha, né? Isso. E na tela. Só isso. Não tem muita diferença, não. De um código para outro. É tudo padrão. O que mais complica é quando você quiser. Agora, uma coisa que eu percebi, que quando você muda o código, certo? Para ele rodar pro processing, não fica a mesma... Não tem como você fazer igual a construção do Android mesmo. Por questão de label, botão para aparecer e tudo mais. Fica dando problema. Porque você mudou o layout. Tipo de layout. É porque, na realidade, você está usando só o sistema operacional Android. Porque em cima dele você está rodando todos os recursos do processing, não é isso? Isso. Aí não tem... Aí eu não consegui, por exemplo, se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, aqui o label, dizer aqui que era roxo, isso aqui é o azul, esse aqui é o preto, não sei o que, eu não consegui manter, entendeu? Os botões, colocar também botão para ficar fazendo as coisas, porque ele não tá o mesmo padrão do Android. Mais alguma dúvida, professor? Não, nenhuma. Alguém? Uma dúvida? Alguma coisa? Indica a instalação para os outros. Por exemplo... A vezes você tem um computador pelo menos de 8 GB e tem um i3, pelo menos de uma quinta geração, o resto não indica, que dá um trabalho, viu? Pesado demais, processar. Maria Luísa pode instalar esse sistema aí na vaga lembrança dela. Ela não conseguiu, acho que nem rodar direito o próximo normal, não foi? O próximo normal não roda nem no meu, tem Maria Luísa, quem tirar o Android. Eu tava pensando, por exemplo, que tal a gente fazer esse tipo de cálculo aí no papel para fazer essas rotações? Seria legal, né? Deus me livre. Oxe. Já tem computador já desenvolvido para isso. Para que fazer no papel? Não, muito obrigado. Pronto. O ser humano já chegou no nível de deixar assim, já para ficar muito prático. Então, dizer para vocês que foi muito boa a apresentação de todos. E com isso a gente fecha essa primeira parte de computação gráfica, que é a ideia de trabalhar com transformações geométricas. Nós temos na computação gráfica as animações e a computação interativa, que é aquela computação que você interage. Então, a gente precisa lembrar assim, computação é só o ato de realizar cálculos. O computador faz isso rapidamente. O computador, seja ele de qualquer tamanho, e não importa o tamanho do computador, é uma calculadora, é um relógio, é um computador, ele está fazendo cálculos, ele está fazendo alguma coisa. Agora, a computação gráfica, ela tem essa ideia de dar visão, de permitir que você visualize aquilo que de outra forma não seria possível. Por exemplo, buracos negros, eu acho que vocês ficaram sabendo de um feito histórico que aconteceu, foi gerada uma imagem por computação gráfica que representa um buraco negro. Lembram disso? Inclusive, salvo engano, foi até uma brasileira que conseguiu esse feito. Então, se não fosse a computação gráfica, isso não seria possível. Se não fosse a computação gráfica, não seria possível ver o vírus, coronavírus. Se não fosse a computação gráfica, não seria possível ver o DNA, não seria possível ver a física quântica, não seria possível ver a eletricidade, não seria possível ver todos esses elementos que acontecem à nossa volta. Então, a computação gráfica, ela tem esse poder e ela é complexa, ela não é simples pelo seguinte fato. Não dá para sair por aí tentando desenvolver um programa em computação gráfica por tentativa e erro, mas de jeito nenhum. Se você quiser fazer alguma coisa em computação gráfica, primeiro você tem que ter uma base, você tem que ter um modelo matemático para fazer. Eu quero fazer um jogo, preciso de um modelo matemático para fazer as rotações e por aí vai. Então, essas transformações geométricas que vocês aprenderam,
a rotação, a translação, a escala, o cisalhamento, o espelhamento, que foi outra que a gente não viu, elas são suficientes para você criar qualquer tipo de animação em um ambiente 2D ou 3D sobre qualquer figura. Vocês utilizaram aí esses recursos do Processing, serviu para que vocês entendessem que não importa se você usa a versão para Android, a versão para Java, a versão para Python, a versão para JavaScript. A base é a mesma. Não importa se você vai utilizar o CorelDRAW, o Photoshop, não importa se você vai utilizar o Blender, o Cinema 3D, o Cinema 4D, a base vai ser a mesma. Toda vez que tiver o deslocamento de uma figura na tela, tem aquela matriz de translação que a gente estudou. Toda vez que tiver a rotação, alguma coisa girando na tela, tem lá aquela matriz de rotação. Toda vez que tiver um aumento ou diminuição de uma figura, tem lá a escala. Se você usa PowerPoint, Word, você vai perceber que quando você insere formas que clica em cima dela, os cantinhos ficam marcados. E aí você tem um lugar que você dá um giro, tem outro lugar que você aumenta, diminui. E por trás daqueles elementos ali tem exatamente essas transformações geométricas. Então, para dizer a vocês o seguinte, para a gente fechar essa discussão, para trabalhar com computação gráfica é necessário aplicar as bases do cálculo e da matemática. Você não precisa se descabelar, você não precisa se estressar, nada disso. Você simplesmente vai precisar pegar uma fórmula, inserir dentro do seu programa e aprender a interpretar o resultado daquela fórmula somente. E é como, de manhã eu dava um exemplo, imagina que você está com o pneu do carro furado, e aí você tem que trocar o pneu do carro. Então, você vai precisar do macaco e da chave de roda e do step, porque se você não tiver qualquer uma dessas três ferramentas, dificilmente você vai conseguir trocar o pneu do carro. Então, quando você partir para a computação gráfica, a primeira pergunta que você deve fazer é: que problema você quer resolver? Quando tiver essa resposta, você parte para outra pergunta. Tem um modelo matemático para tal? Se você tem resposta para essas duas perguntas, você simplesmente pega o modelo matemático, insere dentro do computador e ele trabalha para você. Agora, se você não souber o problema que quer resolver, e mesmo sabendo, não sabe por onde começar, fica muito complicado trabalhar em computação gráfica. Se você for seguir carreira nessa área, vocês vão trabalhar com ferramentas mais robustas e mais adequadas. Por exemplo, na modelagem 3D tem o Blender, para cinemas tem o 3D Studio Max, tem o Cinema 4D, como Adonis já comentou. Enfim, tem uma infinidade de softwares. Existem softwares de modelagem em 3 dimensões que você cria o cenário todo de forma física em uma escala reduzida, e aí você pega um scanner em 3 dimensões e você pega aquele cenário todinho, escaneia ele, leva para dentro do computador e lá dentro você aplica ajustes. Então, é uma aplicabilidade incrivelmente grande. Se a computação ela é aplicada a qualquer área, a computação gráfica simplesmente extrapola isso. Por exemplo, a medicina com a realidade virtual e a realidade aumentada agora está fazendo muito bom uso da computação gráfica. Então, assim, essa área que vocês se meteram, vocês estavam bem quietinhos lá no canto de vocês, decidiram entrar em computação porque quiseram, agora aguentem, porque é peso e é rojão, tá bom? Não é fácil, mas quando você consegue se estabelecer, é tranquilo demais, porque até chegar outras pessoas que vêm se estabelecer como você, vai demorar muito. E num tempo de concorrência e de desemprego que a gente vive, uma área como essa é o diferencial. Então, pensem sobre isso. Eu espero que vocês olhem agora para as telas de computadores e para as figuras com um olhar diferente.
não mais com aquela visão de leigo, mas agora você sabe o porquê que aquele bonequinho pula e baixa, porquê que ele anda, porquê que ele gira, porquê que ele faz aquelas coisas. Isso é por causa das transformações geométricas. Isso é por causa da computação interativa. E aí fica também a lição de que trabalhar com computação gráfica é muito custoso do ponto de vista de recursos computacionais. Então, é necessário ter máquinas potentes para você desenvolver projetos em computação gráfica. O computadorzinho que você tem aí, o computadorzinho que eu tenho aqui, ele não é suficiente. Então, por exemplo, tem um projeto que vai tentar prever catástrofes naturais no futuro, fazendo uma simulação com base na realidade. Então, isso é simplesmente uma super máquina. Eu estou falando de N processadores, eu estou falando de N placas gráficas, eu estou falando de quantidade de memória RAM absurda, eu estou falando de um supercomputador. Então, se vocês olharem para observatório, olharem para a área de astronomia, que estuda o universo, que estuda os astros, vocês vão perceber que os computadores que tem lá são computadores incrivelmente potentes para poder dar conta do recado. Que os cálculos em computação gráfica, meu amigo, é coisa de outro mundo. A gente está falando de centenas de trilhões de cálculos acontecendo ali por segundo. Por exemplo, se você tentar plotar em uma tela todos os números primos que existem, você vai estourar a capacidade computacional e você não vai conseguir. Então, essa é só uma das aplicações. E por aí vai. Alguém quer fazer alguma complementação? Professor, tem outro programa também que é feito para cinema, que é o Nuke, chamado Nuke. Também, com imagem, essas coisas, processo todo de imagem para filme. Tudo. Legal, legal. Mais alguém quer falar? Professor, eu estava olhando também umas ferramentas mais para celular, que estão desenvolvendo, assim, mais para quem tem criança, para passar o tempo, muito utilizando 3D. Não sei se o senhor chegou a ver, você faz um desenho, um papel qualquer, aí você pega o aplicativo, pega a câmera do celular, coloca lá, aí ele dá uma animação gráfica para aquele desenho que você fez. Interessante. Eu olhei, se não me engano, foi no TikTok que eu estava olhando, até estava procurando, mas se não me engano é pago esse aplicativo, mas é muito massa. Você já pensa em craquear, né? Pronto, pessoal. Então, por hoje é só. Eu acho que só ficou faltando mesmo Tailândia. Tá, é do nosso grupo, só que ela chegou meio doente em casa. Ela veio do trabalho, ela estava muito doente. Por isso ela não apresentou. Então, pede ela para fazer uma justificativa. Certo. Mas não era febre, nem dor de cabeça, nem dor na garganta, não, né? Que é o Covid aí. Não.